Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força pra gente. Se você não é inscrito, aproveita, se inscreve no canal. No vídeo de hoje a gente vai revisar nossos 3 times para a 20ª rodada. Time principal, bons, baratos e valorização. Simbora lá pro vídeo ver se houve alteração então? Pessoal, um recadinho rápido aí para quem gosta de jogar ligas apostadas, tá? Cartoladacerta.com.br, tá? É um site novo de apostas, você vai lá, cadastra o seu time, certo? Paga R$5 para disputar a rodada, tá? Na última rodada aqui, ó, o vencedor foi o City04, tá? Com 115,36 pontos, tá? A premiação dele foi R$310. Então vale a pena aí, você casa R$5, né? E tem chance de levar uma bolada. Cartoladacerta.com.br, é só ir lá se cadastrar, incluir seu time, certo? E o Rony e sua equipe vai lhe atender muito bem, tá certo? Pessoal, esse aqui foi o nosso time então do início da semana, né? O time principal do canal foi escalado dessa forma, tá? A gente vai dar uma pequena explanação aí, o motivo da escalação de cada um deles, certo? Mas a princípio assim não vai ter alteração, tá? Estou estudando bastante a rodada desde o início da semana, certo? E acredito que vamos manter todos esses jogadores aqui que a gente escolheu no início da semana, tá? E outra coisa, pessoal, fica ligado aí, né? Deixa seu time já prontinho antes de dormir na sexta-feira, porque o mercado fecha 9 horas da manhã de sábado, tá? Então, para você não ser pego de surpresa, deixa tudo prontinho já. A gente vai com Douglas Friedrich no gol, né? Porque o Douglas é o melhor goleiro do campeonato, né? Já tem 10 jogos sem sofrer gols, tá? 36 defesas difíceis e uma defesa de pênalti. Eu vou dizer aqui o motivo por que a gente vai escalar o Douglas, tá? Se você vier aqui, ó, no olheirofc.com.br e colocar finalizações, tá? Nas últimas 3 rodadas, para ficar uma coisa mais fidedigna, né? Mais próxima da realidade, porque muita coisa muda em 4, 5, 6 jogos, né? Nos últimos 3 jogos, certo? Jogando em casa, os times que mais cederam, os times que mais conquistaram, mais finalizaram jogando em casa, foi o Santos, né? De repente aí o Paulo Vitor pode ser uma boa pedida aí para defesas difíceis, tá? O Vasco da Gama, né? O Santos também pode ser uma boa, né? E o Cruzeiro, com 36 finalizações nas últimas 3 rodadas jogando dentro de casa. O Diego também seria uma excelente opção. O Corinthians vem em quarto, tá? Empatado com o Internacional. Só que o time que mais cede finalizações para o adversário jogando fora de casa, apesar que melhorou muito o sistema defensivo, tá? Depois do pós-Copa América, a melhor defesa da competição é a do Bahia, que vem sofrendo menos gols, tá? Muito em virtude do Douglas, tá? O Bahia cede bastante finalizações quando joga fora de casa, tá? 47 finalizações nas últimas 3 partidas. Por isso que o Douglas vem sempre pontuando muito bem, né? Pelo potencial dele, ele faz muitas defesas difíceis. Por isso a gente vai manter o Douglas, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Jogando aqui, ó, fora de casa. Ó, o Atlético Mineiro finaliza muito, tá? Jogando fora de casa. Quem sabe o Vladimir aí também pode ser uma boa pra você, certo? Mas a gente vai nesse momento com o Douglas, certo? Muito mais pelo seu desempenho, né? E também pelo número de finalizações que o Bahia vem cedendo quando joga fora de casa, né? Com isso o Douglas trabalha bastante, tá? Nas nossas laterais aqui a gente vai manter o Felipe Luiz e o Marcos Rocha, né? O Felipe Luiz vem melhorando muito na competição, tá, gente? Já tem 19 roubadas de bola em apenas 6 jogos. Isso dá mais de 3 roubadas de bola por partida, certo? Se a gente vier aqui no Olheiro FC e dar uma olhadinha aqui em laterais, vamos ver. Roubada de bola, laterais esquerdos nas últimas 3 rodadas, jogando aqui fora de casa, percebam que o Cruzeiro não cede tanto assim, cede em média, né? Nas últimas, cedeu 5 roubadas de bola para lateral esquerdo nos últimos 3 jogos. Só que o Flamengo conquistou 13 roubadas de bola nos últimos 3 jogos jogando fora de casa, laterais esquerdos. Muitas delas, a grande maioria, né? O Felipe Luiz conseguiu essas roubadas de bola. Olha só, o segundo lateral esquerdo que mais roubou bola nas últimas 3 rodadas jogando fora de casa foi o Bahia. Moisés, ó, 12 roubadas de bolas. Só que o Corinthians cede pouco, né? Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas o desempenho do Moisés, eu sempre falo todo vídeo, fora de casa sempre é muito melhor do que dentro de casa, tá? Vamos dar uma olhadinha agora na lateral direita. Laterais direitos, tá? Roubada de bola nas últimas 3 rodadas. Se a gente ver aqui, ó, o time que mais rouba a bola jogando pela lateral direita é o Palmeiras. Aí entra a nossa escolha, o Marcos Rocha. Eu sei que o Fortaleza não cede muito, né? Mas o Marcos Rocha é um excelente ladrão de bola, está entre os melhores ladrões de bola na competição, né? O que com certeza aí credencia ele a estar no nosso time, certo? Mesmo porque eu vou repetir novamente, a rodada está bem complicada para lateral, tá? Tá difícil aí, principalmente por causa do prognóstico aí de SG, que tá difícil de acertar,
tá? Se a gente botar aqui, ó, laterais, tá? O maior número de roubadas de bola, percebam, o Moisés é o primeiro, certo? Já tem 42 roubadas de bola em 15 jogos, é muita coisa. O Marcos Rocha é o terceiro, né? Então o Marcos Rocha é uma boa, sim. Reinaldo também é uma boa para rodada, né? O Reinaldo vem muito bem, né? O Reinaldo tá com pontuações excelentes, mas tá muito valorizado, precisa fazer 12.7 e aí toma um pouquinho de cuidado. Mas o Reinaldo anda tão bem que a média dele em casa e fora é muito parecida, tá? Vamos dar uma olhadinha no Botafogo aqui, ó. Ó, o Botafogo serve alguns bons pontos para laterais adversários, ó, 4.74. Quem quiser ir com o Reinaldo também pode ser uma boa pedida, tá? Mas nesse momento, né, eu vou com o Felipe Luiz, certo? Com o Marcos Rocha. Mesmo porque o Flamengo melhorou muito o sistema defensivo, tá? Deu uma ajeitada ali, certo? Anda sofrendo poucos gols. O Cruzeiro tá com uma dificuldade imensa de fazer gols, certo? Se eu não me engano aqui o Cruzeiro, eu dei uma anotada aqui em alguns scouts do Cruzeiro, tá? O Cruzeiro tem o terceiro pior desempenho ofensivo, tá? É o time que precisa, é o terceiro time que mais precisa de um número de finalizações para marcar gols, tá? Então eu acredito que o Felipe Luiz é uma boa, tá? Assim como o Marcos Rocha também pelas roubadas de bola. Na defesa aqui não tem muito mistério, a gente vai dobrar a defesa do Internacional. E apesar de ter perdido ontem a final da Copa do Brasil, aliás, meus parabéns ao Atlético Paranaense, né, campeão da Copa do Brasil, mereceu, realmente jogou melhor, certo? Mas o sistema defensivo do Inter, todo mundo sabe, é bom dentro do Beira-Rio, geralmente se porta bem, né? O Vitor Cuesta é um excelente ladrão de bola. Ontem o Vitor Cuesta jogou muito, mesmo perdendo a partida, é sensacional. Ele é um zagueiro com muita amplitude espacial, ele consegue o tempo de bola, ele consegue chegar nas bolas, matar no peito, sair jogando. É um zagueiro fora de série. Sem falar os botes, Carrinho, certo? Ele deve ter roubado ontem no jogo umas 4, 5 bolas. Facilmente, tá? Mesmo perdendo a partida. Então eu acredito que a dupla defensiva aí do Internacional é uma boa, né? O confronto favorece, certo? Se a gente vier aqui ó, em estatísticas, tá? Pontuações médias. Cedida para zagueiros nas últimas 3 rodadas, tá? A gente vai perceber aqui, ó, que a Chapecoense não cede tantos pontos assim para zagueiros adversários. Quem mais cede é o São Paulo. Quem quiser ir com o Gabriel, de repente é uma boa, tá? Mas em compensação, o Inter é um dos que mais conquista pontos com zagueiro dentro de casa, muito por causa, né, do Vitor Cuesta. E assim, gente, ó, o Inter com essa derrota ontem não tem outra alternativa senão o Campeonato Brasileiro. Está em quarto colocado, eu acho que ele vai focar totalmente, tá, no Campeonato Brasileiro, deve ir com força máxima contra a Chapecoense, não tem porquê poupar, tá? E eu vou apostar aí em alguns jogadores do Inter porque eu acredito que vai ser o melhor confronto da rodada, certo? O Inter vai com certeza querer se recuperar, né, psicologicamente, tá bem no Brasileiro, vai querer continuar bem até mesmo para tentar disputar aí o título porque não resta mais nada para ele esse ano, tá bom? Por esse motivo aí eu tô escalando o Edenilson, tá? O Edenilson jogou muito, muito mal ontem, pensei muito, repensei, tá, em substituir ele. Mas eu vou mostrar aqui para vocês o porquê que eu não vou fazer isso, tá? Se a gente vier aqui em roubada de bola, tá? Para meio campista, nas últimas 3 rodadas, a gente vai perceber que a Chapecoense é um dos times que mais cede. E o Internacional, um dos que mais conquistas. Daí você pensa, pô, vamos, né, o Rodrigo Lindoso é uma boa. Realmente, o Lindoso é uma boa. Mas como a Chapecoense tem a pior defesa da competição, eu queria um meia do Internacional que fosse um pouco mais ofensivo. Eu sei que o Edenilson é um segundo volante, assim como o Patrick, tá? Mas eu queria um jogador com características de chegar bem na frente, né? Podendo dar uma assistência ou até mesmo um gol, tá? E entre o Edenilson e o Patrick, eu sou sincero, eu prefiro o Patrick. Só que o momento melhor é do Edenilson. Apesar dele ter jogado mal ontem, ele já tá com 4 gols e uma assistência na competição, enquanto o Patrick, né, só tem uma assistência, tá? Mas qualquer uma das duas são excelentes opções. Já o Lindoso, não gostaria de ir porque o Lindoso se apresenta bem na bola aérea, tem toda essa possibilidade, certo? Tem muita roubada de bola, mas está muito valorizado. Tem que fazer 12.3 para começar a valorizar, tá? A Chape cede em média 4.15 para meio-campistas adversários, é uma pontuação razoável para meio de campo, tá? Cedida, mas eu prefiro nesse momento ir com o Edenilson, tá? Se a gente der uma olhadinha aqui, ó, o Edenilson está com uma média de 5.48 jogando em casa. Os últimos jogos do Edenilson em casa, tá? Foram jogos razoáveis aqui, 5.5 contra o São Paulo, certo? Fez 3 roubadas de bola, 9.8 contra o Botafogo, fez gol, tá? Foi mal no Internacional no Clássico, certo? Fez apenas 2.6 contra o Bahia, 2 roubadinhas de bola, certo? Fez gol contra o Avaí, 13.9, fez gol contra o CSA,
6.8. Então é isso que eu tô contando. Eu tô contando aí que o Edenilson possa fazer um gol, dar uma assistência, né? Porque, pra ser sincero aí, eu não tô aqui pra comentar futebol, mas eu sou obrigado a dizer. O time do Internacional, sem o D'Alessandro, ele é muito limitado, né, do ponto de vista criativo, tá? É forte na marcação, tem um meio de campo forte, mas sem o D'Alessandro ali complica. E como o D'Alessandro, né, não pôde jogar ontem, ainda tá machucado, não sei se vai se recuperar tempo pro final de semana, certo? Então vai acabar sobrando aí pro Edenilson e pro Patrick, de repente, né, a responsabilidade de se aproximar mais do ataque. Então, entre os dois aí, eu tô optando aí pelo Edenilson, que vem fazendo mais gols e dando mais assistência esse ano, certo? Lembrando que o Patrick é uma excelente opção, né? Entre os dois, eu prefiro, né, particularmente o Patrick, para Cartola. Mas nesse momento eu vou dar uma arriscada no Edenilson. Mesmo ele jogando mal, tendo jogado mal ontem a final da Copa do Brasil, tá? Nosso outro meio de campo aqui vai ser o Léo Senna, certo? O Léo Senna, ele mantém uma regularidade sensacional, certo? Já tem 44 roubadas de bola na competição, é um dos maiores ladrões de bola entre os meio-campistas, tá? Se a gente vier aqui, ó, botar todos e filtrar por roubada de bola, vocês vão perceber aqui, ó, o Léo Senna é o terceiro que mais rouba a bola, certo? E vem de uma regularidade muito grande. Daí se a gente vier aqui e cruzar o scout com roubada de bola para meio-campistas nas últimas 3 rodadas, que a gente já viu esse scout aqui, né? O Internacional tá liderando aqui nas obtidas, né? Nas cedidas, quem mais cede aqui, ó, é o Grêmio e o Fluminense. O Fluminense muito ali porque tem um meio de campo um pouco lento ali com o Ganso, né? Enfim, então deve ceder bastante roubada de bola aí pro Goiás. E eu tô contando com isso, tá? Né? Mesmo porque o Léo Senna mantém uma regularidade sempre muito boa, sempre vai te entregar ali, ó, 5, 6, 7 pontos, tá? Em roubada de bola. E se ele fizer uma partida fora de série, conseguir dar uma assistência ou roubar mais que 5 bolas, ele passa dos 10 pontos, tá? Aqui ele negativou na 16ª, mas foi expulso, não dá pra levar em consideração, tá? Acontece uma vez na vida, outra na morte, mesmo porque ele não é um jogador muito faltoso, só tem 10 faltas cometidas, tá? Agora o nosso outro meio de campo aqui é o melhor meio de campo do Cartola, dispensa comentários, né? Já tem 8 gols na competição, 7 assistências, vai enfrentar o Cruzeiro. Cruzeiro muito mal, Flamengo é o melhor ataque da competição, né? Precisa de menos de 5 finalizações para marcar um gol. É o time que tem maior número de assistências direta em gols, certo? O Cruzeiro tem uma das piores defesas da competição, ó. O Cruzeiro é o time que menos precisa de finalização para sofrer gol. Então, esse casamento aí, esses dados estão começando a dar certo. E levando em consideração que a Arrascaeta jogou no Cruzeiro muito tempo, né? A lei do ex, tem tudo aí para dar certo. Aliás, não tem como deixar de fora aí o Arrascaeta e ou o Gabigol ou o Bruno Henrique, né? Se quiser jogar com os 3, dobrar o ataque também, tá valendo. O Cruzeiro não tá no momento bom, certo? Então a gente vai com a Arrascaeta no meio, né? Do nosso meio de campo, talvez é o único meio de campo criativo, né? Os outros dois, né? Um é mais para roubada de bola e o outro é mais participativo, pode tanto roubar a bola como chegar na frente, né? Mas o Edenilson, apesar do confronto, tá sendo mais uma aposta aqui pra gente, tá? Tô apostando bem nele porque os confrontos estão difíceis e não tá fácil pegar o meio de campo. Ou tu pega o Arrascaeta, ou o Galhardo que tá muito valorizado, mas o CSA melhorou muito, tá? No pós-Copa América é a melhor defesa da competição junto com o Bahia, tá, gente? Dois ali estão liderando esses scouts aí. Ou seja, defensivamente o CSA melhorou muito, tá? Então não tá tão fácil marcar gol aí no CSA. E o Galhardo, se não fizer gol ou não der assistência, dificilmente pontua bem, tá? Mas também pode ser uma boa, quem sabe. Então eu preferi apostar no Edenilson por causa do confronto da Chapecoense, né? E os números da Chapecoense não estão bons fora de casa. É a pior defesa da competição, né? Tá na zona de rebaixamento. O Internacional tá vindo mordido aí, que perdeu a Copa do Brasil. Tem tudo pra dar certo, tá? Por isso, tudo que eu falei, eu tô escalando o Guerreiro, certo? Guerreiro todo mundo sabe que é matador. Tá com 3 gols na competição, mas o Inter anda jogando muito com o time alternativo e reserva. O Guerreiro não jogou muitas partidas pelo brasileiro, né? Então tem tudo pra ir bem. Iria ir com o Nico Lopes. Até acredito que o Nico, tá, gente? Nesse momento é melhor opção do que o Guerreiro, tá? Só que tem um problema, né? O Nico tá muito valorizado. Se a gente botar aqui atacantes do Internacional, certo? E ver aqui, ó, no Nico. O Nico tá precisando de 14.5 para começar a valorizar, gente. Tá? E não vinha com pontuações muito boas. Melhorou agora na 17ª rodada. Antes ele estava muito mal no Campeonato Brasileiro. Mas pelo que ele jogou ontem e vem jogando aí nos últimos jogos, eu acredito que de repente o Nico pode ser uma boa. Só que é tal coisa, né? Tá valorizado demais. Quem tiver cartoleta aí para gastar sobrando, tá valendo a pena. Ó, o Guerreiro precisa fazer 4.5 apenas. E tá com uma média melhor dentro de casa. Tá? Então eu vou apostar no Guerreiro, certo? Apesar da Chapecoense ceder apenas 4.62 para atacantes adversários, acredito aí que tem tudo aí pro Internacional vir com tudo para cima da Chapecoense. E quem sabe a Chapecoense vai acabar pagando o pato aí pelo Inter ter perdido a Copa do Brasil, né?
O Inter precisa de uma recuperação rápida, né? Dar uma resposta rápida para sua torcida e para o próprio grupo. E de repente vai ser nesse jogo contra a Chapecoense que ele vai fazer jogando em casa. Tá certo? Aqui o Gabigol dispensa comentários, né? Já tem 16 gols em 15 jogos. Ou seja, mais de um por partida. É o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Já falei todos os scouts aqui ofensivos do Flamengo. O Flamengo faz em média 2, 3 jogos por partida. É o time que precisa do menor número de finalizações para fazer gol, certo? Então o Cruzeiro tá muito mal. É o time que menos precisa de finalização para sofrer um gol. Então tem tudo aí, tá? Para dar certo aí. O Flamengo, mesmo jogando fora de casa contra o Cruzeiro tá muito mal, tá? Tá em crise. Tem tudo aí pro Flamengo ir bem, ganhar esse jogo, certo? E como eu falei anteriormente, quem não quiser ir com o Gabigol, quiser ir com o Bruno Henrique, né, dobrar também tá valendo, certo? Meu outro atacante vai ser o Everton Cebolinha. Tem um confronto difícil contra o Santos, tem, mas o Everton é aquele jogador sempre acima da média, é um dos melhores atacantes, né, na atualidade do futebol brasileiro, isso já faz uns 2, 3 anos já, certo? Já tem 7 gols na competição, 2 assistências, 14 finalizações, é muito participativo, de vez em quando ainda rouba uma ou outra bola, sofre falta, finaliza bastante, né? E eu já falei várias vezes aqui nos vídeos, vou repetir, tá? As pontuações baixas do Everton foi quando ele entrou no segundo tempo. O Renato estava usando muito time alternativo devido à Copa do Brasil e a Libertadores. Quando o Everton sai titular, as pontuações dele são acima dos 10 pontos, tá? Então, mesmo sendo fora de casa, mesmo sendo contra o Santos, uma excelente equipe, tá? Eu vou escalar o Everton porque ele sempre consegue pontuar acima da média geral, né, dos atacantes aí. É um jogador muito participativo, é um jogador fora de série, tá? E o Santos dentro de casa anda tomando gols a quase todos os jogos. Se a gente vier aqui, ó, vamos lá, atacantes do Grêmio. Vamos botar aqui o Everton. Ó, o Santos sofreu o gol do Atlético Paranaense. O Santos sofreu 3 gols do Fortaleza na Vila Belmiro. O Santos, naquela goleada de 6-1, sofreu o gol do Goiás na Vila Belmiro. Sofreu o gol do Avaí. O Avaí era o time que não tinha feito gol ainda fora de casa. Se eu não me engano, sofreu o gol do Avaí dentro da Vila Belmiro. Tá? Só no clássico contra o Corinthians é que não sofreu gol, mas aí clássico é um jogo à parte, né? Então acredito assim, ó, que tem tudo pro Everton ir bem, mesmo não fazendo gol, participa muito das jogadas ofensivas, tá? Tem tudo para dar certo aí. E o treinador aqui, vou manter o Odair Helma, porque para mim o melhor confronto da rodada para se apostar é o Internacional contra a Chapecoense, né? É como eu sempre falo, se o Inter conseguir manter o SG, a Chape não fizer gol e vencer o jogo, tem tudo para pontuar bem na média geral dos seus atletas, certo? Então não houve alteração, tá, gente? Eu até me estendi demais aqui na explanação do time titular, porque nesse vídeo de revisão aqui tem muita gente que às vezes não vê o vídeo principal, deixa só para ver o vídeo de revisão. Então eu dei alguns dados aí, algumas dicas aí, mas assim, ó, quem quiser dar uma olhadinha em mais dicas por posição, é só dar uma olhadinha aqui no card, aqui em cima, vai estar aqui, ó, do time principal do início da semana. Lá eu dou 3, 4, 5 opções por posição, tá? Lá eu consigo dar maiores dados, estatísticas, enfim, para você escolher, para você escalar, porque não é legal copiar o time. O legal é você ver as opções, né? Você pensar, usar a sua intuição e escalar o seu próprio time, tá certo? Então, custando 162,05 cartoletas, esse aí é o nosso time principal revisado, sem nenhuma alteração, para a 20ª rodada. Tá feito, pessoal? Pessoal, isso aqui então foi o nosso time de bons baratos, né? Custando 111,45 cartoletas no início da semana, a gente escalou ele, né? O Hever já não aparece mais entre os prováveis, já vamos sacar ele. Com certeza aí nessa rodada tome cuidado, tá, gente? Porque o Atlético Mineiro e o Corinthians tem tudo aí para poupar alguns jogadores, né? Em virtude do jogo de volta da Copa Sul-Americana, tá? E a gente vai substituir aqui o nosso time de bons e baratos, certo? Time de bons e baratos a gente vem aqui, né? Vamos dar uma filtrada aqui para falar jogadores realmente baratos, né? No máximo aí até 12 cartoletas, certo? A gente já tá com o Pablo Mari, como eu falei, o sistema defensivo do Flamengo melhorou muito nos últimos jogos, já dá para confiar, certo? O Moledo tá escalado já no nosso time principal do canal, e como eu não gosto muito de ficar repetindo, eu gosto de dar opções, né, para vocês escalarem melhor, né? Eu tô pensando seriamente com o Gabriel, tá? O Gabriel às vezes negativa, né, como aqui na 15ª rodada e na 11ª, mas no geral consegue manter algumas pontuações razoáveis. E por que eu vou com o Gabriel aqui? Porque aqui, ó, pontuações médias cedidas para zagueiros nas últimas 3 rodadas, o São Paulo é o time que mais cede pontos para zagueiros adversários, tá? São Paulo tem uma dificuldade muito grande em marcar gols, certo? E como eu já tô lá com o Moledo no time principal, a gente vai escalar aqui o Gabriel, ok? E aqui na frente, eu tô pensando aqui fazer uma alteração. A gente tá com o Guerreiro, certo? Mas o Guerreiro já tá no time principal, certo? Para dar mais uma opção, de repente uma opção viável para vocês, a gente vai aqui com
com o Alejandro. E eu vou mostrar aqui para vocês por quê, tá? As pontuações médias cedidas para atacantes nas últimas 3 rodadas, o time que mais cede pontos jogando em casa para atacantes, tá? É o Avaí. O Avaí deu uma melhorada, ganhou 2 jogos fora de casa, mas dentro de casa ainda não mostrou, né, essa melhora, certo? E como o Alejandro é artilheiro aí, né, é um jogador que quando joga, né, quando sai como titular, costuma pontuar muito bem aqui, ó, 10, 13.50. Aqui foram pontuações baixas, tá? Que ele entrou no transcorrer do jogo, 8.20. Quando ele sai de titular, tá? Ele tem tudo para ir bem. E como o Avaí é uma das piores defesas aí da competição, né? Tá na zona de rebaixamento, é o lanterna, certo? E cede muitos pontos para atacantes adversários. A gente vai com o Alejandro, tá? E no mais a gente vai manter o mesmo time, certo? A gente vai manter o Jordi, um dos melhores goleiros da competição, tá? Um dos líderes em defesas difíceis, tá? Já ficou 6 jogos sem sofrer gol. Como eu falei no início do vídeo aí, no time, na revisão do time principal, o CSA, depois do retorno da pós-Copa América, tá? Juntamente com o Bahia, são as 2 melhores defesas da competição, tá? O CSA melhorou muito, não tá tão fácil assim de marcar gols no Bahia, no CSA, muito pelo Jordi também, certo? O Agel melhorou lá o sistema defensivo do CSA, então a gente vai com ele, tá? Na lateral a gente vai com o Rafinha, certo? Rafinha vem jogando muito, certo? Aliás, os 2 laterais ali, o sistema defensivo todo do Flamengo melhorou demais, tá? Com a chegada do Rafinha, do Felipe Luiz e do Pablo Maria ali, melhorou muito, tá? Ficou já alguns jogos aí sem sofrer gols. O Rafinha já tem 3 assistências na competição, certo? É um lateral bem ofensivo. O Cruzeiro tá muito mal, certo? E eu tô contando aí que o Flamengo realmente vai conseguir fazer um grande resultado aí fora de casa, certo? Todo respeito à torcida do Cruzeiro, mas o Cruzeiro tem que resolver algumas questões internas lá de vestiário e principalmente políticas lá, envolvimentos em, né? Não vou nem falar, tá difícil, tá complicado lá. Tá? O Cruzeiro tá com problemas seríssimos extra-campo, de vestiários e políticos de diretoria financeiros, tá bom? Na lateral aqui eu vou com o Carlinhos, vou dobrar o CSA, certo? Mesmo porque isso aqui, gente, é um time de bons baratos, é mais para dar uma opção para você, certo? CSA o Carlinhos vem mantendo uma regularidade muito grande, certo? Dificilmente o Carlinhos faz menos de 5 pontos, tá? E melhorou bastante também, porque o CSA melhorou seu sistema defensivo. Pablo Maria eu já falei já do sistema defensivo do Flamengo, já dá para começar a confiar, tá? E o Pablo Maria já tem 14 roubadas de bola na competição e 2 gols marcados. É um zagueiro muito alto, se apresenta bem na área adversária e tem tudo aí para ir bem contra o Cruzeiro, certo? Gabriel a gente escalou. Raul, assim como o Léo Senna, está se mostrando um excelente meio-campista aí para Cartola, vem mantendo uma regularidade muito, mas muito grande mesmo, tá? O Raul já tem 2 assistências na competição e 44 roubadas de bola, tá? Mas o forte do Léo Senna e do Raul, eu vou mostrar aqui para vocês. Tem que ser aqui, ó. São faltas sofridas, tá, gente? Se vier aqui, ó, em faltas sofridas para meio-campistas, nas últimas 3 rodadas, tá? Vocês vão perceber aqui, ó, que o Goiás é um dos times que mais sofre faltas com meio-campista, muito por causa do Léo Senna, e o Vasco também, tá? Muito por causa do Raul. Além dos 2 serem excelentes ladrões de bola, roubarem muitas bolas, eles também sofrem bastante falta. Por isso que eles vêm mantendo essa regularidade aqui, ó. Percebam aqui, ó, que o Raul vem muito bem, mantendo uma constância aí, ó, na casa de 8, 9, 10 pontos, certo? Às vezes baixa um pouquinho, mas sempre vai te entregar 4, 5, 6 pontos, tá? É um jogador mais de segurança. Tem um confronto difícil contra o Atlético Paranaense, tem, mas ninguém sabe ao certo se o Atlético vai vir em meio de ressaca pela conquista da Copa do Brasil, né? E o Vasco dentro de casa sempre é um time, em São Januário, um time bem chato de ser batido, tá? O Patrick eu já falei dele no time principal, tá? Tô colocando ele aqui porque eu resolvi ir lá com o Edenilson, então vou dar uma apostada aqui no bons e baratos aqui com o Patrick, mesmo que ele tá custando 7,80 cartoletas, tá bem em conta. O Léo Senna, assim como o Raul, perceba, a mesma coisa, ele tem uma certa regularidade, já tem 44 roubadas de bola na competição, mas se eu não me engano, o Léo Senna é o meia individualmente que mais sofre faltas na competição, né? Isso justifica muito esses números aqui, ó, tá? O Goiás e o Vasco são os times que mais sofrem faltas com meio-campistas, tá? Muito por causa do Raul e do Léo Senna. Então, por isso que eles conseguem manter essa média e pontuar bem. E apesar de não fazerem gols ou dar muitas assistências, eles roubam muita bola e sofrem muita falta, tá? E com isso eles vão pontuando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e vai somando no campo geral e dá uma boa média no final do jogo, certo? Nosso outro atacante aqui vai ser o Michel, já tem 36 finalizações no campeonato, 2 gols, não marca muitos gols, é verdade, mas é um jogador muito participativo, certo? E eu vou escalar o Michel porque o Fluminense, tá? Eu tive também fazendo os levantamentos aqui, ó. O Fluminense é um dos times que mais cede finalizações, tá? Para o adversário. Vamos dar uma olhadinha aqui. Finalizações.
para atacantes nas últimas 3 rodadas. Ó, percebam, ó. Fluminense é o terceiro time que mais cede finalizações para atacantes adversários, tá? E como o Michel é um dos atacantes que mais finalizam dentro da competição, tá? E aqui é um time de bons e baratos, tá? Eu tô colocando aqui o Michel contra o Fluminense, certo? O outro atacante é o Alejandro, já falamos. E o João Pedro, eu tô colocando porque o Goiás, mesmo jogando em casa, é a pior defesa do campeonato, juntamente, né, com a Chapecoense, então vem sofrendo muitos gols, tá? E o João Pedro é um jogador que mantém uma certa regularidade, já tem 4 gols na competição, uma assistência, né? Então quando ele consegue fazer gol, dar uma assistência, geralmente ele passa dos 7, 8 pontos, tá? E como isso aqui é um time de bons barato, um time alternativo para você botar um ou outro jogador aí, quando faltar cartoletas no seu time, eu acredito que o João Pedro aí tá de bom tamanho, tá? Mesmo jogando fora de casa. É um jogador que sempre costuma pontuar muito bem, né? Porque participa bem do jogo e costuma geralmente fazer gols ou dar assistência, tá? O treinador eu vou manter o mesmo do time principal, o Odair Hellmann, tá? Porque dentro dos treinadores mais em contas, pra mim, tá? Eu acredito que é o que tem o maior potencial para pontuar bem na rodada devido ao confronto contra a equipe da Chapecoense, certo? Então ficou assim o nosso time de bons e baratos do canal, custando 104,15 cartoletas, tá? Poderia ter explorado um pouquinho mais isso, porque eu falei que a partir do retorno agora eu ia colocar um teto de 110, 120 cartoletas por bons e baratos, porque tá muito difícil de escalar, né? Apenas com 100 cartoletas. Mas eu acredito que ficou de bom tamanho assim, tá? É um time realmente em conta, com um grande potencial aí para pontuar na rodada. Pessoal, esse então foi o nosso time do início da semana, né? Nosso time de valorização do canal, certo? Já tem aqui o Marinho, já aparece como sendo dúvida, né? E o Igor Rabelo também. Mas a gente não vai esperar, né, essas dúvidas, né, concretizarem ou não. Afinal de contas, o mercado já fecha sábado, 9 horas da manhã. Não vai dar tempo para ficar aqui buscando informações, né, até sábado, 9 horas da manhã. É meio complicado. Então é mais fácil a gente ir na certeza, certo? E vamos fazer as substituições devidas aqui no nosso time. Vou dar uma olhadinha aqui em meias. Mínimo para valorizar. Olha, o Márcio Araújo, tá? Apesar de estar com score baixo, vai jogar fora de casa contra a equipe internacional, precisa fazer menos 3,7. Cara, gente, é muita coisa, sabe? O Inter cede em média 1,58 para meios adversários. É pouco, mas mesmo que o Márcio Araújo faça menos 2 pontos, por exemplo, já vai valorizar. Tô pensando seriamente em fazer o seguinte, vou mudar o esquema para 4-4-2, tá? E vou botar aqui o Márcio Araújo para valorização, tá? A gente sabe que o Márcio Araújo sempre rouba ali uma bola ou outra, tá? Tá entre os maiores ladrões de bola aí do Cartola como meio campistas, certo? Geralmente te entrega aí uma faixa de 2, 3, 4, 5, 6 pontos só em roubada de bola, tá? Uma vez ou outra aí é expulso, uma vez ou outra aí comete muita falta e dá uma negativada. Mas como ele tá precisando fazer menos 3,7 para começar a valorizar, eu acredito que para um time de valorização ele cabe bem. Ah, então a gente vai mudar aqui o nosso esquema. A gente vai para 4-4-2 e vamos com o Márcio Araújo, tá? Para defesa aqui, tem os zagueiros da Chapecoense, mas acredito que contra o Internacional fica inviável, né? O Leandro Castan, que já tá no nosso time de valorização. Então nós vamos com os irmãos Castan, tá? Por quê? Porque o Luciano Castan tá precisando fazer menos 0,5 para começar a valorizar. Ele tem uma média de 2,99 em casa, né? A gente verificar aqui, ó, de vez em quando ele dá uma negativada, certo? Mas como ele tá precisando de pouco para valorizar, o Ceará cede 5,05 para zagueiros adversários jogando fora de casa, né? E tudo aquilo que eu falei do CSA, que ele melhorou defensivamente, certo? Depois ali juntamente com o Bahia, pós-Copa América, são as duas equipes que melhor, né, que mais melhoraram o seu sistema defensivo. Então eu vou sim botar o Luciano Castan, mesmo porque esse aqui é um time de valorização, certo? A nossa intenção aqui é valorizar. Ah, e outra coisa, eu não vou ficar no time de valorização aqui, tá? Explanando um por um, porque vai ter um cardzinho aqui em cima, aqui, ó, no início da semana. Lá eu consigo vir aqui, ó, no olheiro com mais calma e buscar a razão da escalação de cada um, tá entendendo? Por exemplo, boto o goleiro, mínimo para valorizar, certo? E eu digo por que eu tô escalando aquele goleiro, tá? Por exemplo, o Volpe. Eu escalei o Volpe aqui, ó, porque ele é o quarto goleiro que menos precisa valorizar. E acredite que de todos os confrontos é o mais favorável para valorização, já que o Botafogo é um time que não agride tanto assim. E o Volpe anda bem, anda fazendo algumas defesas difíceis, tá? Ó, cede 4,68 em média, né? O Botafogo para goleiros adversários jogando em casa. Então,
Lá no vídeo de início da semana eu posso falar de um por um com mais calma. Então se você quer saber o quanto que o Arrascaeta precisa para valorizar, ou Soteldo, enfim, é só ir aqui no cardzinho aqui, ó. Lá eu falo um por um com mais calma, tá? Lá dá para fazer isso. No mais é isso aí, gente, nosso time de valorização, certo? Fechando com 130.18 cartoletas para a 20ª rodada. Tá feito aí nosso time de valorização do canal. Pessoal, então é isso. Os 3 times do canal revisado, principal, bons, baratos e valorização. A partir de agora, qualquer alteração que esses times vierem a ter, a gente vai atualizar lá no Instagram, tá? Quem não segue a gente, é só ir lá, ó, Mané Cartola FC, tudo junto, tá? Segue a gente no Instagram, é por lá que a gente atualiza os nossos times, faltando aí meia hora, 1 hora para fechar o mercado, certo? E como o mercado vai fechar só sábado, 9 horas da manhã, provavelmente eu devo lançar esses times aí na sexta-feira de noite, tá certo, gente? No mais, quem gostou do vídeo, deixa aquele like, dá essa força pra gente, isso é muito, muito importante pro canal, gente. Ajuda muito a gente no nosso crescimento, tá? Quem não é inscrito, se inscreve. Garanto pra você que vai valer a pena. Toda semana aí a gente tenta trazer 2, 3 vídeos pra você do time principal, bons, baratos, valorização. A gente tenta trazer revisão, tá? Quero ver se começa a fazer live a partir da semana que vem, certo? Pra quê? Pra eu conseguir destrinchar aí a rodada, conseguir passar pra vocês mais informações, mais estatísticas, tudo pra facilitar, pra você escolher melhor, né? Escalar bem o seu time aí para você ir nas suas ligas e você ir bem no seu cartola. Tá certo, gente? No mais, um grande beijo de coração. Sorte a todo mundo nessa 20ª rodada. Esse começo e retorno. Vamos, fui!